A história de Sara na Bíblia é um relato poderoso e inspirador que faz parte do livro do Gênesis, sendo uma figura central na narrativa do Antigo Testamento. Sara, cujo nome originalmente era Sarai, foi a esposa de Abraão e desempenhou um papel fundamental na história do povo hebreu, pois foi através dela que a promessa de Deus de fazer de Abraão uma grande nação se concretizou. Antes de continuarmos, escreva nos comentários se esse tipo de conteúdo tem te abençoado e se inscreva no meu canal ativando o sininho de notificações. O relato de Sara começa em Gênesis capítulo 11, onde é mencionado que ela era estéril, incapaz de conceber filhos. Essa situação era particularmente desafiadora naquela época, já que a descendência era altamente valorizada e ter filhos era uma bênção divina. Abraão e Sara receberam uma promessa extraordinária de Deus, e eles seriam abençoados com uma descendência numerosa, apesar de sua idade avançada e da esterilidade de Sara. Essa promessa é mencionada em Gênesis capítulo 12 versículos 2 e 3, onde Deus diz a Abraão: "Farei de ti uma grande nação, e te abençoarei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra." No entanto, ao longo dos anos, Sara e Abraão enfrentaram dificuldades para acreditar na promessa divina. O tempo passava, e Sara não conseguia conceber um filho. Sentindo-se incapaz de dar a Abraão um herdeiro, Sara decidiu tomar uma ação por conta própria. Seguindo uma prática cultural da época, ela sugeriu que Abraão concebesse um filho com sua serva, Agar. Desse relacionamento, nasceu Ismael, mas essa não era a descendência prometida por Deus. A verdadeira bênção ainda estava por vir. Deus reafirmou sua promessa a Abraão e Sara, desta vez especificando que Sara seria a mãe da criança que herdaria as bênçãos prometidas. Isso é enfatizado em Gênesis capítulo 17 versículo 19, quando Deus diz a Abraão: "Sara, tua mulher, te dará um filho, e chamarás o seu nome Isaque, e com ele estabelecerei a minha aliança, por aliança perpétua para a sua descendência depois dele." Sara inicialmente duvidou da possibilidade de conceber na velhice, rindo quando ouviu a promessa de um filho. No entanto, Deus respondeu a essa dúvida com a pergunta: "Há alguma coisa impossível para o Senhor?" Gênesis capítulo 18 versículo 14. Assim, Sara testemunhou o poder e a fidelidade de Deus quando, milagrosamente, concebeu e deu à luz um filho, Isaque, conforme a promessa divina. O nascimento de Isaque trouxe grande alegria a Sara e a Abraão. Ele representava não apenas o cumprimento da promessa de Deus, mas também o início da linhagem através da qual a nação de Israel se desenvolveria. No entanto, a história de Sara não termina aí. Um episódio crucial e doloroso na vida de Sara aconteceu quando Isaque já era crescido. Gênesis capítulo 21 relata que Sara viu Ismael zombando de seu meio-irmão Isaque, e ela pediu a Abraão que enviasse Agar e Ismael para longe. Isso foi angustiante para Sara, pois ela estava protegendo o futuro de Isaque como o herdeiro prometido por Deus. Embora isso tenha sido uma decisão difícil, Deus confirmou a Abraão que Ismael também seria abençoado, e ele cuidaria dele por ser descendente de Abraão. A vida de Sara na Bíblia é uma narrativa marcada por desafios, fé, dúvidas e, acima de tudo, pela fidelidade de Deus. Sua história é uma lição sobre como Deus cumpre suas promessas, mesmo quando as circunstâncias parecem impossíveis aos olhos humanos. A história de Sara está repleta de lições que podem ser aplicadas em nossas vidas. Ela nos ensina sobre a importância da fé, paciência e confiança na fidelidade de Deus, mesmo quando as circunstâncias ao nosso redor parecem desanimadoras. A história de Sara nos encoraja a confiar nas promessas de Deus e a acreditar que Ele é capaz de realizar o que parece impossível aos nossos olhos. Além disso, o relacionamento entre Sara, Abraão e Isaque é frequentemente interpretado como um tipo de representação da relação entre Deus, Cristo e os cristãos. Assim como Isaque foi um filho prometido e trazido à vida por um milagre, Jesus Cristo é visto como o Filho de Deus, cuja vinda foi prometida e cujo nascimento foi um milagre para a salvação da humanidade. A história de Sara nos lembra que, apesar dos obstáculos e desafios, Deus cumpre suas promessas no tempo e da maneira que Ele considera apropriados.
Essa narrativa nos motiva a confiar na providência divina e a manter a fé, mesmo nos momentos de dúvida e incerteza.